não tem como a gente separar, né? Corpo e mente. É uma ligação mesmo. Os aspectos emocionais que são gerados e o cérebro ainda eu acho que é uma área que ainda é pouco conhecida. Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai entrevistar a professora Alessandra Chenamba, que é psicóloga hospitalar e neuropsicóloga. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pela participação. E hoje a gente vai falar um pouco sobre neuropsicologia. Professora, pode falar um pouco pra gente sobre o que é a neuropsicologia? Então, a neuropsicologia é uma especialização que o profissional formado, né, em psicologia faz para auxiliar, assim, para utilizar esse tipo de área, assim, de conhecimento e principalmente na parte de diagnóstico e intervenção de um paciente que é acometido por ou alguma disfunção neurológica ou algum tipo de transtorno de neurodesenvolvimento. Então, é um método auxiliar para vários tipos de profissionais, para médicos, para educadores, para outros psicólogos. Então, é uma investigação bem abrangente sobre a parte da cognição do paciente, né? Funções de memória, de atenção, várias funções que o cérebro é responsável, junto com uma análise do comportamento desse paciente. A neuropsicologia, ela engloba várias partes, então, tanto de neurociência quanto psicologia. Sim, isso. Na verdade, quem é habilitado para fazer esse tipo de avaliação é um psicólogo formado, né? Não pode ter nenhum outro profissional pode executar essa tarefa, desde que ele tenha essa formação aí diferenciada na área de neuropsicologia. Faça uma especialização nessa área. Um dos requisitos básicos para ser um neuropsicólogo é ser psicólogo. Esse é o primeiro passo. O outro passo para o profissional se dar bem é gostar da questão de avaliação, né, propriamente dita, da testagem, porque o leque de queixas que ele vai atender é bem amplo, né, envolve vários tipos de patologia, de disfunção. Então, é um profissional que, além desses requisitos, tem que se manter constantemente atualizado aí nessa área. Você pode me dizer um pouco sobre as áreas em que a neuropsicologia abrange? As áreas que ela abrange ou que ela pode atuar? Que pode atuar. Então, assim, essa área, eu ainda considero em expansão, né? O cunho principal é na área clínica, né? Assim, nessa avaliação de diagnóstico, mas o profissional também pode estar atuando em áreas que têm uma questão cirúrgica envolvida. Então, o profissional pode ser chamado para atuar tanto em avaliações pré-operatórias, intraoperatórias e pós-operatórias. Hoje em dia tem até empresas, né, que estão utilizando um pouco esse profissional para fazer uma análise de um candidato, né? São situações mais raras, mas pode acontecer. Então, assim, o enfoque clínico e também a inserção dentro do ambiente hospitalar com essa intenção de avaliar a cognição de um paciente, né, que tenha sofrido uma injúria, né, cerebral, ou que vá passar por algum procedimento neurocirúrgico, ou que tenha passado, ele é crucial aí nessa análise. Qual seria a relevância de um psicólogo saber um pouco sobre neuropsicologia? A relevância de um psicólogo saber de neuropsicologia, assim, para os estudantes é importante ter o conhecimento, né, de uma área que está em expansão como uma possibilidade de atuação profissional e para ele poder entender assim essa relação da neuroanatomia, da neurociências com a parte do comportamento que é a análise do desempenho do paciente numa tarefa, né? De um comportamento, da expressão de um pensamento desse paciente, fazer essa correlação mesmo. Eu acho que é importante assim o próprio profissional ver o quanto que não tem como a gente separar, né, corpo e mente. É uma ligação mesmo, os aspectos emocionais que são gerados e o cérebro ainda eu acho que é uma área que ainda é pouco conhecida. Eu acho que a gente ainda vai conhecer muitas coisas dessa capacidade que o nosso cérebro tem, né? Eu vejo que recentemente assim muitos exames de ressonância funcional, né? Muitos exames estão sendo feitos, né? Construídos até para poder entender um pouco mais esse funcionamento mais concreto, né? Do cérebro. O profissional da avaliação neuropsicológica vai entender um pouco como é que essa função se comporta, né?
mas a parte da tecnologia está tentando andar, né, concomitante à atuação do profissional para entender como é o funcionamento literal desse cérebro frente a uma tarefa, né, como se eles quisessem estar olhando o cérebro funcionando exatamente naquele momento lá dentro. Isso é muito legal. A máquina, né, a máquina em funcionamento. A máquina em funcionamento. A professora já deu aqui na RC dos Estudos o curso de avaliação neuropsicológica do adulto. E ela vai dar mais alguns cursos. Pode falar pra gente quais são os próximos cursos, prof? Então a gente tem alguns cursos aí programados, né? Em breve a gente vai fazer o de transtorno de aprendizagem, né? Um curso aí de 1 dia integral. Tem programado o curso da VISC 4, né? Que são 2 dias de curso. E tem programado para o segundo semestre curso de psicopatologia e neuropsicologia, demências, né, e os transtornos cognitivos leves, e também temos o curso de transtornos disruptivos, em programação aí, né, ainda para esse ano, para o próximo semestre. Se vocês quiserem saber mais, fiquem espertos na página da RC no Instagram, no site e no YouTube, que vai estar tudo lá. Professora, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Verônica.